tarde, pessoal. Estamos começando então a nossa revisão da matéria que já foi dada ao longo desse semestre, né? E aí o assunto é estatística descritiva, tá bom? Como apresentar um conjunto de dados, tá? Então vamos resumir aquilo que a gente já viu, né? Então nós temos aqui, né, o livro que você pode encontrar na biblioteca virtual do Instituto, tá? Então não é o nosso livro-texto, mas esse é um livro que está disponível. Se você tiver o nosso livro-texto, você pode também acompanhar por lá. Mas esse aqui todo mundo tem como acessar, tá? Então tá lá, é só você entrar lá e ver isso aí, tá bom? Então aqui está o índice, né, desse livro, né? A gente vai estar pegando a parte de estatística descritiva que começa na página 12, tá bom? Então, começando pelos tipos de dados. Então, você tem uma variável estatística, ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Se for qualitativa, ela pode ser nominal ou ordinal, colocar numa certa ordem. Se for quantitativa, né, então ela pode ser discreta, números discretos, números naturais, ou então contínua, tá? Então aí você vai ter os dados e você pode estar representando isso, né, através de diversas formas. E a gente vai ver 3 estratégias para isso. Então, na primeira estratégia, você vai dividir isso em grupos, que vão ser chamados de classe, tá? E aí você vai ter que adotar um critério para o número de classes. Então, um critério que é adotado, né, você pode ver aqui, você pegar a raiz quadrada, ou a parte inteira da raiz quadrada do número de dados. Existem outros autores, né, que vão colocar outros critérios, tá? E aí, dependendo do critério, você vai ter mais ou menos classes, né? A ideia é você ter um conjunto de dados e conseguir representar isso, né, de forma que você possa estar entendendo o que esse conjunto de dados está te dizendo, tá? Então vamos pegar um exemplo, né? Então aqui é um artigo que você encontra na internet, tem aqui embaixo o endereço, que está contando, né? Isso aí, veja, já está ultrapassado, é de 9 de abril. Né, da situação de Campinas nessa epidemia do coronavírus. Então você tem lá que ele fala que tem 99 casos confirmados, e aí ele criou já a divisão de classes, tá? Então ele fala de 0 a 9 anos de idade, não tem nenhum paciente, de 10 a 19 tem 3, né? Estou me referindo a esse parágrafo aqui, ó, tá bom? Então, em relação a esse parágrafo, né, vamos fazer aqui uma tabelinha. Veja, ó, se você ler lá o parágrafo, você vai ver os dados que ele deu. Então ele criou, né, o repórter criou essas categorias. Eu estou numerando aqui as classes, então ele dividiu em 9 classes. E aí você tem a quantidade. Então, veja, já ficou mais fácil de você enxergar na hora que você sai do parágrafo e vem para uma tabela, né? Mas agora a ideia é mostrar isso através de um diagrama. Então, como que você pode estar fazendo isso? Então, veja, você tem aí as classes já foram escolhidas arbitrariamente por ele. Eu vou representar só o diagrama desses dados que você tem aqui, né, da frequência, né? Então, vamos lá, olha, você tem aqui 0, né, naquela primeira classe que é de 0 a 9 anos, e assim por diante, tá? Então, você vai vendo aqui uma distribuição, né, como é uma distribuição discreta, né? Eu fiz o gráfico desse jeito, mas poderia ser de outro jeito, né, ó, com barrinha, né? Então aí você tem embaixo, né, qual é a classe, né, tá? E aqui você tem a frequência, tá bom? Então você vê, olha, tem uma frequência maior de 30 a 39, tá? E inclusive naquele texto ele fala, né, que quem vai ter uma maior mortalidade é justamente o pessoal mais velho. Mas veja, a maior contaminação se dá com o pessoal mais novo, né? Bem, continuando, uma outra forma de apresentação é você fazer um número acumulado. Então, você tem a primeira classe, você tem a segunda classe. Quando você for representar a segunda classe, você vai colocar a frequência dela mais a frequência da primeira, e assim sucessivamente. Então aí você teria algo assim, ó, numa forma de representação. 0, aqui você tem os dados da primeira classe mais os da segunda, aqui você tem a primeira, a segunda e a terceira, e assim vai até você atingir o total.
tá? Aqui você representando a mesma coisa, né, por barrinhas. Poderia ser também decrescente, você coloca o total e cada classe você vai diminuindo, tá? São formas que você tem de você estar passando a informação, né, que você bate o olho e você acaba entendendo, tá? Só uma observação, né? Bem, primeiro um exercício, que é você fazer a mesma coisa que eu fiz ali para o número de casos confirmados, agora para a mortalidade. Então é o parágrafo de baixo daquele texto, tá? Ó, mesma faixa etária entre 30 e 39 anos, sendo a maioria dos casos confirmados na cidade, os óbitos correndo apenas nos idosos. Então ele coloca aqui, ó, 5 óbitos, né? Você tem um de 60 a 69, 2 entre 70 e 79 e 2 acima dos 80. Então, né, fazer um diagraminha disso, né? Tenta usar o Excel, tenta aprender como é que é, tá? Eu acho que vale a pena você brincar um pouquinho com o Excel para fazer isso. E aí tem uma curiosidade, né? No texto ele fala 99, né? Mas aí, na hora que eu fiz o acumulado, esse gráfico, eu percebi que não chegou nos 99, né? Porque 99 ia estar quase aqui no 100. Então, eu acho que tem algum problema aí nessa matéria aí o repórter, acho que bobeou, porque quando você soma todos os casos, esse número tem que ser quanto? 99, né? E aí não está batendo não. Então, honestamente, eu não sei, né, o que isso significa, tá? Deve estar errado, tá bom? Bem, além disso, né, aí no caso ficou facilitado o serviço, porque você ia representar, e ele já tinha dividido no próprio texto, né, quais eram as classes. Então agora a gente vai fazer de um outro jeito. Agora a gente vai pegar e vai fazer o número de classes. Repare que não tem um número certo, né? Você pega um daqueles critérios ou inventa um outro critério. Agora tem que ter um motivo, né? Quer dizer, é para você poder entender, né, qual é o que está acontecendo, tá? Mas lembra, eu pelo menos, quando estou resolvendo, eu parto daquele do raiz de n, vejo se está bom ou então faço alguma outra adaptaçãozinha, tá? Vamos voltar para a nossa apresentação, tá? E aí a gente vai estudar as medidas de posição, tá bom? Então vamos lá, ó, medidas de posição. Então, o que tem aí, né? Ela é definida, a moda, como o valor mais frequente, tá? A mediana, ela é o valor central. E a média aritmética, como todo mundo sabe, é você somar todo mundo e dividir pelo número de dados, tá? Bem, moda, pegar o mais frequente, tá? A mediana, como é o valor central, então fala que isso aí é uma informação mais resistente. Quer dizer, se eu errar um valor, né, esse valor central dificilmente vai ser alterado, tá? Enquanto que o valor da média aritmética automaticamente vai ser alterado, tá bom? Então, além disso, além da medida de posição central, existe também uma forma de você entender a dispersão, porque você deve ter o conjunto de dados, né? E uma coisa é você ter, né, posição central, mas imagine, você pega, por exemplo, preço de um carro, que é que nem o exemplo que a gente vai ver. Eu falar o valor médio, né? Tá, mas e a variação? Está variando de quanto a quanto? Então é isso que a gente vai ver agora, tá? Deixa eu pegar lá o nosso exemplo. Então veja, ó, qual que é, né, o preço de um Gol 1000. Então eu entrei ontem no site do Web Motors, peguei só os dados do estado de São Paulo, e aí eu encontrei isso, né? Veja, peguei um modelo bem específico, Gol 1000, 12 válvulas, 0 km, né? Total Flex, e aí vai. Então peguei esses preços. Mesmo assim você vê que tem uma variação boa. Então o que deve acontecer? Que deve estar variando tanto, né? Você deve ter opcionais distintos. Então o que você poderia fazer, além disso, é
estar indo atrás de fato de cada um deles e vendo quais são os opcionais para estar comparando produtos iguais, né? Se você pegar um que tem ar-condicionado, vidro elétrico e o outro que não tem nada, vai ser difícil você comparar porque são produtos distintos, né? Tá bom? Mas vamos imaginar que tudo isso se refira ao mesmo tipo de carro. E aí você tem essa variação de preços. Então como que eu poderia estar representando esses dados, né, de uma forma mais rápida, mais intuitiva? Tá bom? Essa que é a ideia. Então primeiro eu vou fazer aquele trabalho de dividir isso em classes, né, e apresentar um diagrama. Então vamos lá. Então veja, ó, você tem aqui aquela tabelinha, né? Eu tenho o número de dados, né? Então estou chamando isso aqui de N, tá? Tenho o número de classes, né? E tenho aqui a amplitude total. Não, o número de dados N é 12, tá? E o número de classes é 4. A amplitude total é a variação daqui para cá. Então esse aqui é só o valor mais alto. Tá, então está variando daqui até aqui de 7.000. E a amplitude das classes, então é você pegar esses 7.000 e dividir por 4. Isso vai dar 1.750. Tá bom? Então, veja, eu tenho aqui as classes. Então vai de quanto? Vai de 39.900, que é o primeiro dado. Aí eu somo a amplitude de 1.750. Tá bom? Veja, então de 39.900 até 41.650, tá? Eu vou ter esses três, tá bom? Aí a segunda faixa vai ficar, né, desse valor, né, até o 43.400. Então vai dar até aqui. Então aí eu vou ter mais 4. Depois do 43.400 até o 45.150. Então vai pegar, ó, esses outros aqui, ó, esses outros 4. Tá bom? E aí, nesse último eu pego, né, daqui até esse inclusive. Quer dizer, aqui é exclusive, aqui é inclusive. Né? Então aí eu tenho um só. Então para isso, né, eu fiz uma tabelinha. Né? Então primeiro eu tive que escolher. Eu tinha aqui, qual que é o número de classes? Eu vou pegar aqui a raiz de 12 e vai dar 3. 3 é alguma coisa, eu arredondei para 4. Poderia ter escolhido 3 classes, tá? Mas eu escolhi 4. Então 4, eu vi qual era a amplitude, que é a diferença entre o maior valor e o menor, a amplitude total, dividi a amplitude total pelo número de classes, tá? E obtive a amplitude de cada classe. Vi a frequência, montei a tabela e aí você faz o gráfico, tá? Então agora você pode ver, né? Você tem aí a distribuição daqueles dados ali. Então é uma forma também que você tem de estar representando esse conjunto, né? Observe que você perde informação, mas você ganha, né, na visão geral que você tem. Então, por exemplo, você vê que o valor maior é de 46.900, né, mas ele é significativo, né? Então você vai ver que a frequência dele é uma só, tá? Quer dizer o que? A maioria é mais barata do que isso, né? Uma segunda maneira de estar representando seria você falar em média e desvio padrão. Então, o que é isso? Né? Então veja, ó, eu tenho lá o conjunto de dados, vou calcular média e variância. Então, média é somar e dividir pelo número de dados, tá? Então eu somo todo mundo e divido, tá? Tendo a média, eu posso calcular o desvio. Quem que é o desvio? Né? Então, o desvio ele é calculado da seguinte maneira, né? Então você tem lá, né? Vamos pegar aqui, né? Você teria lá a média, que é, né, a soma dos dados dividido por quem? Pelo n, tá bom? Agora, o desvio é você pegar cada um dos dados menos o valor médio, tá? Então você vai obtendo aqui, né, o desvio. Inclusive, deixa eu até corrigir isso aqui, né? Eu tenho, esse é o desvio, então ele pode ser positivo ou negativo, tá bom?
Aí, o próximo passo seria ter um desvio absoluto. Então, o que é o desvio absoluto? O desvio absoluto, né, é você pegar e jogar fora o sinal. Então, aí você pega isso aí, pega cada dado, né, e tira o valor médio. Como vocês podem perceber, eu estou aprendendo a escrever nesse negócio aqui e ainda não aprendi direito. Tá bom? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, desvio, né? Aqui é o desvio absoluto, que é jogando fora os dados. Se você tem desvio, né, pode ser para mais ou para menos. Se você calcular a média, como a média está no meio, a hora que você soma todo mundo, isso aí vai dar zero. Então, o desvio médio é zero. Mas você pode calcular o desvio absoluto médio, né? Então seria somar todos os desvios absolutos e dividir pelo número de dados, 12. Né? Só que aí você tem que ficar usando função módulo, né? Não é muito prático. Então, o que você pode fazer? Apesar de calcular esse desvio absoluto, se possível calcular, ele é pouco usado. Né? Então a gente vai usar mais o desvio quadrático. Então você pega esse desvio e eleva ao quadrado. E elevar ao quadrado é só multiplicar ele por ele mesmo e tirar esses valores. Tá? Então esse desvio quadrático, se você calcular o valor médio dele, o nome disso é variância. Tá? Então veja, ó, eu somo todo mundo e divido pelo número de dados. Tá? Então está aqui a equaçãozinha da variância para você ver. Né? Inclusive ela é representada como sigma ao quadrado. Quem que vai ser o sigma? O sigma, né, vai ser o nosso desvio padrão. Tá bom? Então o desvio padrão, né, ele é a raiz quadrada da variância. Você pega a variância e divide. Né? Ou melhor, tira a raiz quadrada dele, você acha aí os valores. E tem também o desvio padrão amostral. Então, por exemplo, quando a gente está falando de Gol, né, no modelo ali, eu não estou falando de todos. Eu peguei aqui isso aqui do estado de São Paulo, mas isso num site, tem outros sites, tem outros carros iguais sendo vendidos por aí, então isso é uma amostra. Então a incerteza é maior. Então ao invés de dividir por n, a equaçãozinha vai ser dividir por n menos 1. Então isso vai dar o desvio padrão amostral. Você vê que ele é maior do que o desvio padrão populacional. Populacional seria se eu pegasse todos os carros desse mesmo modelo, com o mesmo acabamento, com os mesmos opcionais, todos eles idênticos. Eu não consegui pegar, só peguei 12 e ainda assim não está lá grande coisa, né? Porque eu não estou vendo direitinho isso aí. Então existe uma incerteza que está associada, né? Então eu estou pegando o quê? Estou pegando um desvio padrão amostral. Tá? No nosso caso aqui, então vamos retomar. Eu tenho a média aritmética, que é você tirar a média disso aqui. A variância, que é a média aritmética do desvio quadrático, né? E isso, a raiz quadrada dele vai dar o desvio padrão populacional. Quando eu divido por n menos 1, aí eu vou ter o desvio padrão amostral. Tá bom? Então, estão aí os dados. Tá? Como que você poderia estar enxergando isso? Bem, então você tem a média, né? E você tem média mais desvio padrão, média menos desvio padrão, então você vai definindo faixas. Né? Essas faixas te dão uma ideia de dispersão. Né? Então você vai ter que a grande maioria dos dados deve estar onde? Deve estar entre média menos desvio padrão e média mais desvio padrão. Mas ainda assim você não vai ter a totalidade dos dados. Então, por exemplo, média menos desvio padrão é 40.800. Então, estaria a partir daqui, desse terceiro dado. Média mais desvio padrão vai dar quase 45 mil. Então, eu pego do terceiro até, né, o 11º. Eu peguei a grande maioria. Se eu pego média menos 2 vezes o desvio padrão, média mais 2 vezes o desvio padrão, então estou pegando ainda uma faixa maior. Né? Tá? E aí você vai ver que vai sobrar bem poucos para fora. Eu acho que acima de 46.868 só tem um dado, abaixo de 31.800 não tem nenhum. Né? Tá certo? Bem, existe também uma terceira maneira. Então veja, a primeira maneira é você fazer aquele diagrama, a segunda maneira é você mostrar qual a média e o desvio padrão, né? E a terceira maneira é você trabalhar
né, com quartis. Então você vai ter média, primeiro quartil, segundo quartil, né, terceiro quartil e os extremos. Então você vai ter mediana, tá, extremos, que são os valores, né, máximo e mínimo, e os quartis ou juntas. Tá? Então vamos pegar no nosso caso aqui, ó, 39.900 é o que? É um extremo inferior. 46.900 é o extremo superior. Tá? A mediana é quem está no meio. No caso aqui eu tenho 12 dados, então no meio na verdade eu não tenho ninguém, bem exatamente no meio. Então eu vou calcular a média entre esses dois dados. Tá? E a média vai dar 42.604. Tá? Então essa é a mediana. Bem, aqui nessa divisão eu deveria ter a primeira junta. Então aqui eu vou calcular a média entre esses dois, vai dar 41.695. Tá? E aqui, de modo análogo, eu tenho também o J3, o terceiro quartil, né? Então aqui eu vou ter, né, a média entre os 43.990 e os 44.800. Tá? Chama-se dispersão inferior, a diferença entre a mediana e o extremo inferior. Então veja, ó, dispersão inferior. E dispersão superior, a diferença entre o extremo superior e a mediana. Como você vê, né, essa distribuição ela não é simétrica. A dispersão superior é maior do que a dispersão inferior. Então, essa distribuição dos dados ela não é simétrica em relação à mediana. Tá bom? Veja, nós tínhamos aquela distribuiçãozinha dos dados, que foi calculada lá no primeiro passo. Aqui eu tenho, né, os valores, né, de média, média mais desvio padrão, média menos desvio padrão, né? E uma outra maneira seria a gente estar falando de quartil e extremos. Então aí você teria, né, os dois extremos, as duas juntas e a mediana ali no meio. Tá bom? Então são as formas que a gente tem para estar representando um conjunto de dados.